Pensa no seguinte: um regime teme que sua liderança seja literalmente eliminada, decapitada. O que ele faz para garantir que o resto do país continue lutando? Essa é a lógica por trás de uma estratégia de defesa fascinante, super complexa, que foi desenvolvida para garantir a sobrevivência contra tudo e contra todos. E para entender como isso funciona, a gente precisa começar com uma pergunta bem fundamental. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que tira o sono de qualquer estrategista e o que força a criação do que a gente chama de planos de contingência para decapitação. É aquele cenário extremo que te obriga a pensar no impensável. Como é que se continua a luta sem um comando central, sem ninguém para dar as ordens? Traduzindo isso para o bom e velho português, a ideia é bem direta. Mesmo que o topo da pirâmide desmorone, a máquina do Estado precisa, ela tem que continuar funcionando. Tem que continuar respondendo um ataque, tem que continuar impondo um custo para o inimigo. O objetivo final aqui não é só sobreviver de forma passiva, não. É garantir que a capacidade de revidar continue totalmente intacta. E olha, essa preocupação não é de hoje não, longe disso. Ao longo da história, várias potências já enfrentaram esse mesmíssimo dilema e criaram soluções bem engenhosas e, em alguns casos, vamos ser sinceros, absolutamente aterrorizantes, para garantir que não seriam silenciadas por um único golpe fatal. Dois exemplos clássicos mostram bem como as abordagens podem ser diferentes. De um lado, a gente tem os soviéticos, que criaram um sistema para retaliação externa, a tal da mão morta, que era basicamente um sistema do fim do mundo. Do outro, a Alemanha nazista, que desenhou um plano para controle interno e para a continuidade do poder, a famosa Operação Valquíria. Olha só a lógica fria e automatizada desse sistema soviético. Isso aqui não era só um botão vermelho. Não, o negócio era mais complexo. Primeiro, sensores espalhados por tudo que a canto detectavam o ataque. Depois, o sistema tentava um contato humano. E só na ausência total de resposta ele assumiu o pior e garantia que a União Soviética responderia ao ataque, mesmo que do túmulo. É de arrepiar. Bom, avançando para os dias de hoje, a gente vê o Irã enfrentando o mesmo tipo de dilema, mas com uma resposta totalmente adaptada para as ameaças do século XXI. É a chamada defesa em mosaico, uma doutrina de guerra que é, na sua essência, defensiva e radicalmente descentralizada. A lógica iraniana parte da observação. Eles ficaram de olho. Eles viram as campanhas dos Estados Unidos, de Israel, no Iraque e em outros lugares e notaram um padrão. Os postos de comando, os sistemas de comunicação, a liderança, tudo isso era sempre o alvo prioritário. Então a resposta deles foi criar uma defesa que pudesse aguentar esse tipo de ataque cirúrgico. E aqui a gente vê a virada de chave. Aquela estrutura militar tradicional, vertical, que é super frágil no topo, é totalmente abandonada. No lugar dela, entra uma rede distribuída, espalhada. A ideia é simples, mas é muito poderosa. Cada pedacinho do mosaico tem que ser capaz de continuar a luta, mesmo que a coordenação central seja perdida ou totalmente destruída. E o que forma esse mosaico? Bom, é uma teia super complexa. Mistura comandos regionais que agem por conta própria, com milícias locais, tudo isso reforçado por estoques de armas e suprimentos espalhados pelo território, além de equipes de combate independentes. Cada pecinha dessa foi projetada para reagir sozinha, sem precisar ficar esperando uma ordem que talvez nunca mais vai chegar. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, no papel. Mas, e na prática, como é que isso se parece no meio do caos? Como é uma guerra que não é travada por um exército único, mas por inúmeras peças de um mosaico agindo de forma quase independente? E aqui está o pulo do gato. Para quem está de fora, ou pior, para o adversário, pode parecer uma série de ataques aleatórios, caóticos, totalmente desconexos. Mas não é caos. É a doutrina funcionando exatamente como foi planejada. Essa autoridade que foi delegada lá para a ponta leva a múltiplas respostas, muitas vezes simultâneas e bem agressivas. Isso ajuda a gente a entender muito do que tem acontecido recentemente na região. Quando um regime se prepara para sobreviver a uma decapitação, ele precisa espalhar a autoridade. Os comandantes locais, sentindo a pressão de uma ameaça existencial, são basicamente incentivados a tomar a iniciativa. E o resultado? Ações espalhadas por múltiplos alvos e até por várias nações. E por trás dessas ações, claro, existem objetivos estratégicos bem definidos. O Irã sabe que numa briga convencional, ele é o Davi contra o Golias. Então a estratégia não é enfrentar o gigante de frente, é se tornar um enxame,
É espalhar a crise, forçar o adversário a se defender em várias frentes ao mesmo tempo e, com isso, aumentar o preço político e econômico de qualquer conflito. Na prática, isso se traduz em táticas bem específicas que a gente tem visto. Por exemplo, enxames de drones e mísseis para pressionar politicamente os vizinhos, ou então ameaças ao tráfego de navios para dar uma balançada na economia global, e também ataques a portos e instalações de energia para minar a logística do inimigo. Cada ação, cada peça do mosaico está agindo com um propósito estratégico bem claro. Tudo isso nos leva, então, à conclusão lógica. Qual é o grande objetivo por trás dessa doutrina de defesa tão complexa e, vamos combinar, perigosa? O ponto crucial é esse: é tornar o sistema todo tão resiliente, tão espalhado, que ele se torna, na prática, difícil de matar. Não se trata só de vencer uma batalha, mas de garantir que o sistema como um todo sobreviva a qualquer tipo de ataque, não importa o quão devastador ele seja. Vamos imaginar o pior cenário possível. A liderança é eliminada. As comunicações entram em colapso. As principais bases militares viram ruínas. Numa estrutura de comando normal, tradicional, isso significaria o fim da guerra. Game over. Mas na doutrina do mosaico, a guerra não acaba. Ela se transforma. Ela se quebra em 1000 pedaços, se espalha por toda a região e continua queimando, através de inúmeros comandos locais. Vira uma resistência distribuída e terrivelmente persistente. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Na guerra de hoje, ao enfrentar um adversário, o que é mais perigoso? Um inimigo centralizado que pode ser derrotado com um único golpe certeiro na cabeça? Ou um inimigo descentralizado como uma hidra, que continua lutando mesmo depois que o seu centro é destruído? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir como serão os conflitos do futuro.